Nós vamos orar neste momento, entregando ao Senhor esse tempo que nós vamos passar aqui como igreja. Nós vamos entregar a cada uma das pessoas que estão aqui. Vamos falar com Deus? Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado da gente, o Senhor é um Deus que tem estado, ó Deus, ao nosso lado. Se não for o Senhor perto de nós, o que seria de nós, ó Deus? Obrigado porque o Senhor nos trouxe na Tua casa nesta manhã de domingo. Nós podemos, ó Deus, estar aqui para ouvir a Tua palavra, estudar a Tua palavra na escola bíblica. Obrigado pela instrumentalidade, ó Deus, dos nossos professores, os professores das crianças, dos adultos, os irmãos que aqui se fazem presente. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, ó Deus. Obrigado porque momentos como esse são momentos em que o Senhor se manifesta no meio do Teu povo. Que o culto dessa manhã possa chegar diante de Ti como cheiro suave. Fala aos nossos corações, através de cada ato dessa celebração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Cantar, temos por lutas passadas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, palavra real, Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, dando em favor sem passo em todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Amém? O Senhor tem nos livrado de todo o mal e às vezes males que nós nem percebemos, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A próxima canção que nós vamos entoar tem o título A Batalha do Senhor. Ela está baseada no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, que fala sobre a história do rei Josafá. Deus concedeu ao seu povo a vitória. E não foi através de arma, não foi através de nada violento. Deus designou cantores, e os cantores foram para a batalha, vocês conhecem a história, e Deus, através da música, venceu aquela batalha. Vamos cantar, vamos louvar o nome do Senhor. A batalha é dele. Vamos com as palmas?
Canta ao Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Quando algo mal te encontrar, confia no Senhor. Crê em Deus que não te deixará, Ele sempre perto está. Você pode cantar uma nova canção, porque a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom, seu amor dura para sempre e sempre. Canta ao Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Canto vencedor na tribulação, crê somente a batalha é do Senhor. 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 Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês da Palavra de Deus, e eu louvo a Deus porque Deus ele tem provocado em nossas vidas, em nossos dias, momentos agradáveis como esse, e eu louvo a Deus porque você está aqui, e eu de alguma forma, eu gostaria que você pudesse aproveitar esse momento, até porque nós estamos bem confortáveis, e eu preciso te lembrar que a dor ela não vai embora às vezes no amanhecer. Então, já que você tem essa oportunidade, aproveita, porque esse é um tempo de Deus para a sua vida. Ele tem provocado isso na minha vida, tem provocado isso na sua vida também. Eu gostaria de convidá-los a me acompanhar no Salmo 137. Eu vou falar durante alguns minutos. E eu queria, Sara, que você pudesse lá chamar o Pietro para mim, por favor. Traz o Pietro para mim. Daqui a pouco eu quero apresentar um missionário de verdade para vocês, que é o Pietro. E eu louvo a Deus pela vida desse menino, e logo eu vou falar um pouco mais sobre ele. Irmãos, eu não trouxe slides porque nós não temos uma câmera. Se alguém tiver duas aí, quiser doar, pode levantar a mão aí, vai dar tudo certo, tá bom? Logo eu estarei sentadinho contigo. O texto que nós separamos nessa manhã para nossa leitura, Salmo 137, nós vamos fazer essa leitura e eu gostaria que você pudesse acompanhar aí. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. Lembramo-nos de Sião, do salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma canção, e os que nos destruíram quer que nós o alegremos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Amém? Somente até aí, que Deus abençoe sua vida e aplique essa palavra no coração. Eu não quero contextualizar esta palavra, até porque precisaria de um tempo maior, mas essa é uma ocasião onde o povo havia sido vendido para os babilônicos, e eu acredito que quando alguém é vendido, já se vai muitas coisas, dentre elas a esperança e a possibilidade de sonho. Acredito que em toda a história do povo de Israel, do povo cristão, sempre foi nítido qualquer momento que não fosse inserido o desafio na vida dos teus servos. Interessante que essa história nos leva a perceber que aqueles que mesmo haviam aprisionado esse povo, lhes pediram uma canção de Sião, como eles cantavam antigamente. Parece que a vida às vezes, de alguma forma, tende a nos levar a um momento onde nós precisamos recobrar aquilo que verdadeiramente nós somos. Eu tenho aprendido ao longo desta história, eu tenho 24 anos de vida cristã, ainda sou menino, tenho aprendido ainda a caminhar na fé. Por onde eu passo, eu falo que dos filhos de Deus eu sou menor e dos pecadores eu sou maior. Então não se preocupe se você acha que você é pecador, porque a fila dos pecadores começa por mim. Mas eu começo a pensar que aquelas pessoas que, nessa mesma ocasião, havia se criado qualquer dificuldade para impedir o povo de avançar, de poder crescer, de poder continuar adorando ao Senhor, eles mesmos tinham um pedido a fazer. Interessante que nessa mesma história a gente consegue acompanhar que algumas pessoas já estavam pendurando as suas harpas, porque automaticamente alguns já estavam dando por vencido. Anote algo que eu quero dizer para você nessa manhã. A fé não é porta de fundo para ninguém. A fé que você tem no seu Deus não é porta de fundo. Ela é o início de uma jornada de coragem pelaquilo que Deus é. Eu começo a pensar justamente naquilo que Deus tem feito conosco lá no bairro Zumbi. Vem cá, Pedro, por favor. Esse é o Pedro, esse é o missionário do Zumbi, irmãos. Fala aqui para esse povo bonito aqui, o que você é meu?
Ovelha preferida. Ovelha preferida. Irmãos, esse cara aqui vale ouro. Em outubro do ano passado, quando nós chegamos, nós fizemos um trabalho com as crianças, pastor Zildo. E havia mais de 100 crianças lá. E nós falamos o plano de salvação para todas aquelas crianças, mas esse missionário aqui, ele foi na casa dele, falou o plano de salvação para o avô, para a avó, falou para o pai, para a mãe, falou para o tio e para a tia, e hoje a mãe dele está aqui. Fica de pé, Patrícia, por favor. Está aqui, ó. Todos os dias, eu estou dando um estudo lá na casa da irmã da Patrícia. Todos os dias. E Deus então me deu um desenho, através desse homem, aqui que está aqui, em figura de criança. E nós, nos próximos 15 anos, vamos trabalhar justamente a partir do que esse rapaz tem feito. É a minha ovelha preferida. É o cara que está junto comigo e nós temos trabalhado naquele lugar alguns princípios que estão contidos na palavra do Senhor. Tá bom? Vocês podem dar uma salva de palmas para esse Pietro, que ele merece? Olha, para você, tá bom? Deus te abençoe. Hoje nós estamos trabalhando com quase 50 e poucas crianças, quase 60 crianças. E eu fico perguntando, fazendo essa mesma pergunta que está aqui para nós aqui, né, nesse texto, mas como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Hoje nós estamos trabalhando com aquelas crianças, um princípio que talvez vocês não foram trabalhados, porque eu também não fui, que foi justamente os 10 mandamentos. Nós temos trabalhado os 10 mandamentos com aquelas crianças, amar a Deus sobre todas as coisas, como próximo, como a ti mesmo, não matar, não roubar, e por aí vai. E desde então nós temos feito justamente com que aquelas crianças possam, desde a sua pequenez, aprender os princípios que ainda, na forma adulta, de alguma forma possa correr alguma coisa ou sair alguma coisa fora do lugar. E eles estão sendo formados a serem discípulos do Senhor. Quando eu leio esse salmo aqui, irmãos, uma saudação à pátria, uma saudação àquilo que Deus tem feito em nós, e eu olho para aquelas crianças, para aquele bairro, e eu, quando cheguei lá, alguém falou para mim assim: você é muito homem para poder ir para o Zumbi. Eu disse: não, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. E hoje eu falo para os irmãos de que muitas coisas foram tiradas daquele lugar, mas tem uma única coisa que eu ainda acredito que restou, que é a humanidade. Ainda se tem a humanidade, se vê a humanidade naquele lugar. Hoje nós estamos aqui com 20 e poucas crianças, mas nós não trouxemos todos, senão ficava o dia todo carregando de Kombi. 4 Kombi todos os dias, todo sábado. Dia desse, nós estávamos lá e eu estava só dando um lanche para eles. E eu falei: Deus, eles estão com fome, porque não tem o que comer em casa. Essa é a realidade. E eu comecei a conversar com Deus, falei: Deus, eles são filhos teus, e o que eu vou fazer? Aí de repente passou um empresário e disse: pastor, o que houve? Você está aí meio cabisbaixo? Eu disse: eu estou batendo um papo reto com Deus aqui. E ele perguntou para mim: compartilha. E eu disse: vou compartilhar. Eu falei: as minhas crianças estão vindo todos os sábados para cá, passar 1 hora conosco, mas eles estão voltando para casa com fome, eu preciso arrumar alguma coisa para eles comerem. E ele: faça uma lista. Eu fiz uma listazinha de alguém que tem pouca fé, sabe? Que não sabe nem pedir. E eu fui lá, aquele irmão fez uma compra que deu até semana retrasada. Semana passada nós já ganhamos outra. Mas todos os sábados, aquelas crianças, ou essas crianças que vocês viram cantar aqui, elas recebem uma comida de um fogão de uma boca só. Pela fé, nós estamos lá cozinhando, felizes da vida. Se alguém tiver um fogão industrial aí e quiser doar também, a gente está precisando lá também, tá? Como é que nós entoaremos um cântico em uma terra estranha? Quando Deus provoca em nós esses sentimentos, eu aprendo que Ele também nos dá muitas coisas em nossas mãos, para que nós não a penduramos e nem que nós havemos apodrecer em nossas mãos.
A história de um povo que acredita em Deus, que confia em Deus, é um povo que não desiste. Crise sempre existiu. Perseguição sempre vai existir. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós pensamos em tudo isso, nós começamos de alguma forma a encorajar e sentir-nos mobilizados de alguma forma a vivenciar a nossa própria realidade de vida, porque talvez você não precise, talvez você não esteja nem vivenciando o que esta história diz. Talvez você não é perseguido, talvez você não esteja preso, talvez você está livre para poder adorar a Deus. A bem verdade é que nós podemos fazer muito mais pelo reino. O Deus extraordinário visitou a minha casa recentemente. E falar de milagre, às vezes, milagres como esse, às vezes pode até afetar alguém. Eu quero que você, ao ouvir esse relato, eu quero que você entenda que Deus está perto. E na medida que você se colocar a Ele, na medida que você se apresentar a Ele, Ele vai se apresentar como seu Senhor, como seu Deus. Eu estive no Fórum de Cachoeiro para poder adotar uma criança, porque tem algumas disponíveis para serem adotadas, porque os pais estão presos, mortos, ou em situação de risco. Eu já adotei tanto cachorro, tanto gato. Eu disse, Deus, eu preciso adotar alguém. E aí, quando nós entramos lá, assistência social ficou feliz, nós conversamos, e eu voltei para casa e nós fomos comer um frango. E minha esposa começou a comer uma pimenta, e eu falei, Sara, você está grávida? Ela disse, meu filho, impossível estar grávida. Há 6 anos atrás, quando a Sara teve a Emanuele, a nossa segunda filha, eu tenho uma Matias de 9 anos, e a Emanuele de 9, e a Emanuele de 6, eu fiz vasectomia, e o médico falou assim, é impossível você ter filho. E minha esposa está com 5 meses de gravidez. Não precisa dar tanta glória assim não, tá, irmãos? Eu estou feliz. Eu fui visitado. Outro dia eu liguei para um colega e eu disse, rapaz, estou preocupado. Estou indo para o 3º filho, o negócio não está bonito não. Ele disse, rapaz, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu disse, eu estou tranquilo. Deus está no controle, verdadeiramente. Quando Deus extraordinário nos visita, nós então respondemos perguntas simples como essa. E o dia que eu fui falar para a minha igreja, para algumas pessoas que estavam lá, e tem um casal que nós estamos orando lá já há algum tempo, que não podem ter filhos, e eu preciso te dar uma notícia, eu disse para ela, falei, eu quero que você entenda que Deus está perto. Por mais que seja a sua dor, por mais que seja a sua luta, meu querido, Deus está perto. Nós começamos um trabalho com flauta, daqui a 2 anos, em nome de Jesus, o bairro Zumbi terá uma grande orquestra. Eles não serão músicos do Zumbi, não, serão músicos de vocês. Você sabe por que as crianças que são cuidadas hoje, eles vão deixar de vender droga, eles vão deixar de poder roubar, eles vão deixar de estar aqui. E eu digo isso porque quando eu era pequeno, como eu queria que alguém pudesse cuidar de mim. Hoje não veio um chamado Gabriel. E lá nós oramos pelos sonhos deles. E o Gabriel um dia, lá tem professor, policial, bombeiro, tem pastor, missionário, cantor, tem tudo. Graças a Deus. E até digo mais a vocês, essas crianças não são bandidas. Elas estão longe de ser bandidas. Elas estão longe de se tornar prostitutas. Elas estão longe, você sabe por quê? Porque todos os sábados, quando elas vão lá no Zumbi, elas encontram o que elas não encontram em casa. Daqui a 15 dias, pastor Zildos, em nome de Jesus, nós ganhamos uma tinta e nós vamos pintar uma parte que temos lá, porque nós queremos, a partir do 2º semestre de agosto, fazer com que as crianças passem mais tempo na igreja do que com a família. Eu aprendi que Cachoeira é a terra da pedra preciosa, né? Mas a pedra bruta ninguém quer. Você quer ela já trabalhada, linda. E eu disse, se Deus me trouxe para cá, eu também vou ser um polidor de pedras. Vou resgatar o que tem que ser resgatado. Eu disse para aquele povo que nos próximos 15 anos, aquela comunidade vai conhecer o que é de fato um trabalho batista.
Eu acredito em um Deus, quando eu leio nesse texto, que Ele age acima da circunstância. Eu acredito em um Deus que Ele age acima de qualquer dificuldade. Eu acredito em um Deus que Ele age e investe em pessoas. Qualquer história que você remeter à leitura bíblica, você vai encontrar Deus condicionando a sua ação em pessoas, em gente. E se Deus quiser, daqui a 2 anos, o Zumbi terá uma nova realidade. E eu quero que você, mesmo não subindo lá, porque talvez você pode dizer, pastor, tem medo. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que subir. Nós vamos glorificar o nome de Deus juntos. Esse povo, só há uma maneira de nós cantarmos, irmãos. Nós sabermos que de fato, Deus ainda está no controle de tudo. Eu quero que você entenda que existem coisas que acontecem na sua vida e na minha vida, que tem um propósito da parte de Deus. A minha esposa era funcionária pública lá em Vitória, e eu era pastor, e eu comecei então, a ser incomodado, eu não sabia o que estava acontecendo, eu fui fazer um checklist da minha vida. Eu falei, vida devocional estava em ordem, culto no lar estava em ordem, dízimo estava em ordem, visita estava em ordem. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? Ele me lembrou que há 8 anos atrás ele havia me chamado para missões. Quando eu cheguei para a igreja que eu ia, os irmãos perguntaram para mim, pastor, o que o senhor precisa para não ir? E eu disse, eu amo vocês, mas eu preciso obedecer o meu Deus. E hoje eu vim, e hoje eu estou aqui, sendo desafiado, e tem dia que você fala assim, cara, isso é loucura. O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou colocando meus filhos? Onde estou colocando a minha família? E aí de repente Deus vem, traz uma paz de conforto e diz, continua que eu sou contigo. Eu não trouxe foto para vocês, até porque eu quero convidar vocês a estar lá conosco. Ore por aquele lugar. Às vezes você chega em campanha, você chega lá, pede uma oferta, alguém chega, dá um dinheiro, coloca lá, você vai, compra alguma coisa, faz, resolve, toca o camarada, vai embora, ninguém quer saber do problema, mas vai lá, vem subir o morro comigo, vamos subir naquele lugar. Quarta-feira que vem, nós vamos fazer o nosso primeiro culto na escadaria, lá na casa da Patrícia, lá da irmã da Patrícia, não entra crente, não é isso, Patrícia? Só entra pessoas que ainda precisam de um acompanhamento da parte de Deus. Estamos estudando Rick Warren, uma vida com um propósito. Bom demais. Tem dia que a Sara fica doida lá em casa comigo, que eu chego meia-noite, 11 horas. Mas tem dia também que eu recebo um telefonema, pastor, não vem para cá não, porque hoje o negócio não está legal não. É bom demais. Dia 7 de setembro nós vamos fazer um censo lá, e eu fui conversar com um rapazinho lá, que é um dos responsáveis pelo tráfico. Eu disse, rapaz, eu preciso da sua ajuda. Ele disse, fala aí, pastor, o que você está precisando? Eu falei, eu vou fazer um censo aqui, e vai vir uma rapaziada. Ele, não, pode ficar tranquilo que a gente faz a segurança deles. Bom demais, né? Tá legal, não é? É bom, não é, irmãos? Glória a Deus por isso. Outro dia ele estava lá, sentado no culto. No culto não, no estudo. Eu quero caminhar para o final, porque muitas coisas eu tenho a dizer para os irmãos, mas eu gostaria que você continuasse pedindo, intercedendo pela minha vida. Lá tem centro de macumba, tem espírita para tudo quanto é lugar, tem filhos que foram batizados. Hoje, tem uma pessoa que não está conosco aqui, eu quero também apresentar o Beto. Fica de pé aí, Beto. Beto e a Lube, por favor. Irmãos, vocês são resgates lá do Zumbi, tá, irmãos? Esses homens, esse homem e essa mulher são responsáveis por mais de 30 das crianças que vêm conosco. Os pais confiam neles e não confiam ainda em mim. O Beto tem uma história em que ele passou por um processo no mundo e Deus o resgatou. A Lúbia fumava e ela foi liberta do cigarro e hoje está lá me servindo, a mim não, a igreja, a Deus, com tudo que ela tem de suporte, da forma como ela sabe. Esse casal tem me ajudado por demais. Obrigado, tá, Beto? Eu quero caminhar para o final, para que eu não quero tomar tanto tempo de vocês, senão não vai dar tempo de a gente poder almoçar lá na casa do pastor Zilda, é muita gente, né? O que Deus pode fazer por você hoje? Nessa ocasião aqui, o povo pediu uma canção. E só canta quem é inspirado. Eu quero, talvez,
com a mesma intensidade de fazer uma pergunta, eu quero já te dar uma resposta. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Do jeito que você é. Não existem pessoas melhores ou maiores no reino de Deus. Eu falo que eu não sou a melhor opção para o bairro Zumbi. Mas eu sou aquele que está disponível para Deus. Então, se você está disponível para Deus, essa é a melhor maneira de você entender que você também tem um chamado especial. Eu queria... Cadê aquele rapazinho do teclado que estava aqui? Vem cá, meu filho, por favor. Como é que é o seu nome? Felipe? Faz um barulho ali, meu filho. Por favor. Bom demais. Toda ocasião de nossas vidas nos remete a um posicionamento. Todo momento de nossas vidas, nós queremos que Deus haja sempre a nosso favor. Se você quer a fidelidade de Deus, se você quer a intensidade de Deus, se você ora a Deus com fé, acreditando que Ele é um Deus que pode todas as coisas, você no mínimo precisa ser igual a Ele, fazer igual a Ele, ser dependente dEle. Encerro minha palavra nessa manhã contextualizando um dos momentos mais ricos na história de um profeta. Assim como ele, um dia ele estava sentado na igreja, como vocês estão. E hoje, o que eu mais quero pedir a vocês, de tudo que vocês ouviram, é quando você descer, por favor, por mais que isso seja de alguma forma desafiador para você, eu queria que você pudesse dar um abraço naquelas crianças. Você sabe por que elas voltam todos os dias? Porque elas encontram um abraço, um carinho, um beijo. Eu sei que vocês não perceberam aqui, mas tem algumas crianças que não falam, tem 8 anos, 6 anos, não falam porque o pai é agressivo, porque o pai bate. Tem algumas crianças que se passar de tal hora, dormem na rua. Mas você sabe o que elas precisam? Elas precisam de beijo, de abraço. Você pode ficar com o seu dinheiro, você pode ficar com a sua casa, você pode ficar com tudo, mas se você tem um pouquinho de abraço, dê um pouquinho de abraço. Queria que você pudesse dar um beijo nelas. Algumas delas chegam para lá e vão sem tomar banho, porque não tem o que tomar. Minha esposa às vezes pega um shampoo, Listerine, vai lá fazer uma escovação. Mas a Bíblia conta acerca de um profeta, e o profeta Ezequiel. Está lá nos Ezequiel 47. Ele estava sentado como vocês estão aqui, talvez orando, perguntando a Deus, buscando respostas para suas dúvidas. E a Bíblia diz que Deus então entrou no templo, tomou ele pelas mãos e disse: Ezequiel, venha comigo para fora. E a Bíblia diz que quando Ezequiel chegou do lado de fora, Deus mostrou ele uma fita métrica. Parece às vezes que a gente quer a resposta de Deus imediata, e Ele fala do jeito que a gente quer e precisa. Porque quando você ora a Deus, você pede a Deus uma resposta e aguarda um futuro promissor. E a Bíblia diz que Ezequiel, quando olhou para aquela fita, Deus falou com ele assim: Ezequiel, nós vamos medir esse rio. Ele mandou Ezequiel então estender aquela fita. E a Bíblia diz que quando ele começou a medir, ele começou a entrar ao rio. E a água dava nos seus tornozelos. E Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, meça mais 1000. Ele então mediu mais 1000. E a água já dava nos joelhos. E Deus disse: Ezequiel, entre mais meça mais 1000. E a Bíblia diz que a água já estava dando no peito de Ezequiel. E Deus disse: Ezequiel, meça mais 1000. E a Bíblia diz que quando Ezequiel chegou, ele já estava num lugar profundo, coberto pelas águas. E a Bíblia diz que Deus disse para ele: Ezequiel, só tem 2 maneiras de você sair daqui. Uma é a nado. Mas o lugar é tão profundo que eu acredito que
você não teria capacidade para suportar tanto oxigênio. E a outra é continuar seguro nas minhas mãos, porque eu preciso terminar aquilo que eu comecei. E eu aprendo uma coisa muito rica na história dos Salmos e na história de Ezequiel. E eu tenho feito isso com que na minha vida também se cumpra. Por mais que sejam as nossas lutas, nós não podemos parar de louvar o Senhor. Por mais que sejam as nossas dificuldades, nós podemos simplesmente ficar dentro da igreja orando, pedindo a Deus quando nós precisamos agir. E eu quero acreditar, queridos, que Deus, quando Ele escolheu você, dentre tantas pessoas na face da terra, Ele não estava errado, porque você é a melhor opção de Deus para esse tempo. E a Bíblia diz que quando Deus levou Ezequiel lá no fundo, a intenção de Deus era poder nos ensinar de que se existe um lugar onde nós seremos melhores servos, é quando Deus nos levar ao lugar mais profundo de nossas vidas. É quando nós estivermos passando por qualquer tipo de luta, de dor. É quando nós formos afligidos, perseguidos, caluniados. É nessa hora que Deus vai se levantar ao seu favor e vai poder dizer: meu filho amado, não é hora de parar, é hora de insistir. Eu acredito em você, eu investi o que eu tenho de melhor em você. Tudo que você tem é meu. Eu só te dei para você tomar conta. Eu imagino que quando Ezequiel voltou de dentro daquele rio, ele voltou muito mais disposto a servir a Deus. Ele voltou muito mais disposto a querer encarar a obra de Deus como realmente ela é. Então abra os seus olhos. Deixe Deus levar você no profundo. Deixe Ele tomar você nas suas mãos. Deixe Ele de fato ser o Senhor. Deixe Ele controlar a sua vida. A história de Ezequiel é a história desse povo que nós lemos aqui. Nos traz a última lição, e eu quero encerrar com aqui. Enquanto você estiver controlando a sua vida, você vai estar preso a alguma coisa. Ou a um sistema, ou a escravidão da vida. Portanto, nessa manhã, a minha palavra é: se você tem um sonho, e se esse sonho é de Deus, sonhe com o coração de Deus. Acredite como Deus acredita. Invista como Deus investe. Esteja disponível como Deus está disponível. Porque Ele não descansa, o meu Deus não descansa. Ele não tira férias. Ele trabalha a todo instante em prol de mim e de você. Portanto, nessa manhã você pode dizer assim: Deus extraordinário, vem visitar a minha vida, vem visitar a minha casa, vem visitar os meus sonhos. Agora, se os sonhos for seu, você pode sonhar do jeito que você quiser. Eu tenho aprendido de que é muito fácil você sonhar com aquilo que você tem. Se você tem um dinheiro, bom dinheiro, você fala: vou ali comprar um carro zero, você vai lá e compra. Agora eu quero ver você sonhar quando você não tem nada nas suas mãos. Eu quero ver você sonhar quando você precisa de fato acreditar e depender de Deus. Eu quero ver você sonhar quando de fato você não tem a provisão daquilo que você possa tocar e sentir. Por muitas vezes o povo diz: eu quero só lembrar você mais uma vez, meu amado irmão. Deus, Ele atua hoje, te dando maná, o pão. Você não precisa juntar com medo de que amanhã vai faltar. Amanhã Ele também será Deus. Amanhã também Ele continuará agindo de modo semelhante. Amanhã Ele terá a mesma intenção e segurança de fazer com que a sua vida seja marcada pelas suas bênçãos. Portanto, aquilo que você tem na sua mão, Deus te deu para você compartilhar. Não deixe nada apodrecer na sua mão, não. Deus não é um Deus de miséria. Deus é um Deus de provisão. Eu não tenho dúvida de que Deus me trouxe para esse lugar, porque de fato, aqui precisa se marcar um tempo onde a igreja e o povo de Deus, onde nós batistas,
resgatamos o nosso principal valor, que nós somos um povo evangelista. Nós acreditamos em gente. Nós não fazemos apologia a dinheiro, nós fazemos apologia a qualquer outra coisa. Nós fazemos apologia a pessoas. Nós acreditamos em gente. Fica aqui a minha palavra. Sonhe os sonhos de Deus. E que Ele abençoe você nessa decisão. Aquilo que você puder fazer para hoje, para Deus, não deixe para amanhã não. Aquilo que você precisa ser. Quando você sair daqui para fora, você fala assim: Deus, me faça como o Senhor fez com Ezequiel. Eu não quero controlar mais a minha vida. Não quero controlar mais o que eu tenho. Eu quero deixar que o Senhor controle. Para que de fato o Senhor age de forma sobrenatural sobre mim. Amém? Muito bem. Obrigado, meu querido. Posso orar, pastor? Cadê aquela banda, hein? Cadê a banda que estava aqui? Cadê a banda? Cadê os irmãos? Irmãos, desculpa, porque não é todo dia que eu venho numa igreja tão bonita como essa, né? Então eu tenho que aproveitar, porque é tão gostoso. Lá em cima não tem baterista, não tem violão, não tem nada. Então, pastor Zildo, me perdoa, tá? Vem cá, Sara, por favor. Nós vamos fazer uma oração cantada. Há uma canção de Nana Azevedo que diz: os sonhos de Deus são maiores do que o meu. Dá para sair? Vocês são bons. Pega o microfone, meu amor, por favor. Ali, ó. Eu queria que você, se possível, se colocasse de pé. Deus, Ele continua operando na sua vida. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Vá. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Você crê? Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo Senhor. Você acredita? Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito. Cante, vamos fazer um banete oral? Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível
abençoe vocês. Obrigado. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus, em gratidão ao Senhor nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou a cada pessoa aqui nesta manhã, ao meu coração. O desafio mais uma vez, ó Deus, que o Senhor trouxe sobre, ó Deus, a missão que o Senhor deu a nós, ó Deus, como missionários do Senhor nesta terra, ó Deus, a missão que o Senhor deu à nossa igreja, ó Deus, de levar a tua mensagem de salvação às pessoas, ó Deus, as pessoas que carecem, ó Deus, tanto de salvação, ó Deus, quanto também da parte social. Ó Deus, desperta-nos a cada momento, ó Deus, em todo o tempo, ó Pai. A todas as pessoas, ó Deus, da nossa igreja, a todas as pessoas, ó Deus, de todas as igrejas aqui de Cachoeira de Itapemirim, ó Pai, e do nosso estado também. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Márcio, da Sara. Obrigado pela vida, Deus, dos seus filhos ali, ó Deus, a da igreja ali do Zumbi. Obrigado pelas pessoas que estão sendo alcançadas ali por essa igreja. Ó Deus, continue fazendo a tua obra ali naquele lugar, despertando pessoas. Que ali continue nascendo uma igreja forte, estabelecida, salvando vidas, ó Deus, tirando pessoas do tráfico, das drogas, ó Deus, da prostituição, das mazelas ali, ó Deus, e que através dali outras pessoas sejam alcançadas para o teu reino, ó Pai. Nós te louvamos pela vida desses irmãos, ó Pai, e que nós também possamos ser, ó Deus, instrumentos do Senhor também, ó Deus, para ajudá-los, ó Deus, nessa caminhada também. Nos abençoe também na nossa missão, ó Deus, na missão que o Senhor deu a nós também, de ganhar vidas, ó Deus, de levar pessoas ao teu reino também, ó Pai. Abençoe cada um de nós, abençoe tua igreja, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. E agora leva os nossos lares também guardados pelo Senhor. É a nossa oração, ó Deus, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor.